Eu sou o Cledenilson, jogador de vôlei profissional do Sada Cruzeiro, e hoje nesse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar um pouco para vocês da minha trajetória, de como eu saí do interior da Bahia até a elite do voleibol brasileiro. Então, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque esse é um vídeo dos 3 vídeos que eu vou soltar aqui no YouTube sobre minha trajetória. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te emocionar, te inspirar. Você que é amante de voleibol, amante de outros esportes, eu tenho certeza que quando você sair desse vídeo, você vai ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de campeão, uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de uma pessoa que pode ter qualquer barreira, você vai conseguir superar essas barreiras. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo começou em 2014. Eu tinha 14 anos de idade e já media 1,90 m de altura. Eu tinha um sonho, e assim como vários jovens, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mais conhecido como o país do futebol, o Brasil, tudo começou lá na escolinha Resgate para a Vida do pastor Jorginho. Uma pessoa muito boa que tinha esse projeto social com a intenção de tirar os jovens das ruas e poder dar uma direção para um futuro melhor. Ele me ajudou bastante a manter minhas atividades no esporte, que eu já sempre gostava do esporte, mas eu não conhecia os locais ideais para poder fazer parte dessa garotada que gostava de esporte. E ele me deu essa oportunidade. Ele me ajudava com doações de chuteiras, meias, uniformes. E eu seguia jogando meu futebol lá com vários jovens, curtindo bastante o momento. Mas infelizmente chegou um momento que estava cada dia mais difícil. Eu já não conseguia achar mais chuteiras para o meu pé, porque eu já estava numa constante crescente. Eu já tinha 1,90 m de altura e imagina, meu pé já era bem grande. E com isso ficava cada dia mais difícil. Chegou um ponto que já não tinha chuteiras que cabiam no meu pé e eu escolhi dar oportunidade a outros jovens e decidi parar de jogar futebol e focar nos estudos. E continuei nessa pegada. Passou um ano, o ano já era 2015, apareceu uma pessoa na minha vida. O nome dele é Ronaldo. E um dia normal eu fui para a escola, fiz minha aula, tranquilo, eu estudava na parte da tarde. Acabei minha aula, fui para casa. Chegando em casa, bateu na minha porta um rapaz. Minha mãe atendeu e falou: Cledenilson, tem um rapaz te procurando aqui. Eu falei assim: quê? Como assim um rapaz me procurando? Minha mãe atendeu e foi me chamar. Ela foi me chamar lá no quarto. Fui lá atender. Aí encontrei com o Ronaldo na porta. Aí ele falou: pô, você que é o Cledenilson? Eu falei: sim. Falou assim: pô, fui lá na sua escola te procurar, mas você já tinha saído da aula, sua aula acabou mais cedo. Então eu conversei com os diretores da escola, explicando o meu propósito com você, porque eles estavam um pouco desconfiados, porque eu cheguei lá explicando, até tentei pedir seu endereço, mas eles não queriam passar enquanto eu não me explicasse. Aí chegando lá eu expliquei que eu tenho um projeto social de vôlei chamado Vôlei para Vencer, que se encontrava lá no Clube dos 100, e ele conseguiu convencer os diretores a passar o endereço da minha casa para ele. Aí por isso que ele conseguiu me encontrar em casa. Aí ele me explicou essa situação e tal e foi me fazer o convite. Ele falou: pô, quero te convidar para fazer parte da nossa escolinha que é lá no Clube dos 100 e eu queria saber de você, se você aceita ou não. Aí eu falei: não, não quero não, eu já jogo futebol, nem jogava futebol mais, já tinha parado. Aí eu, não, nunca, nem sei o que é isso, nem sei o que é voleibol. Minha mãe assistia, mas ela assistia pela TV. E eu nem assistia assim de relance, sabe? Não era uma coisa que me enchia os olhos ali. Aí eu falei assim: não, não quero e tal. Aí minha mãe falou comigo, falou: pô filho, vai, se você não gostar, você para de ir, só vai lá, conhece o esporte e vê no que vai dar. Aí eu falei: beleza.
Ah, vou aceitar então. Aceitei. Aí ele me passou tudo direitinho, quantos treinos na semana tinha, quais horários que ia ser os treinos. Beleza, começou a semana, chegou o dia do treino. Fui lá a primeira vez, eu tinha que andar 3,5 km a pé. Eu não tinha condições de comprar uma chuteira, imagina uma bicicleta. Fui, né, a pé, um pouco ainda meio que para baixo, falou assim, nossa, não quero voleibol, pelo amor de Deus, eu não me identificava com voleibol. Mas mesmo assim eu fui. Chegando lá, tinha vários outros jovens também que ele tinha convidado para poder fazer parte da escolinha. Ele saiu de escola em escola convidando os garotos e garotas mais altas para poder fazer parte desse projeto. Chegando lá, eu vi que a galera era do zero também, nunca tinha conhecido voleibol na vida. Eu cheguei lá. Com isso, eu fui para o primeiro treino. Ele me ensinou os fundamentos básicos, que era manchete, ataque, passada de bloqueio. E com isso eu vi que eu consegui aprender até mais rápido do que o normal, porque tinha muita gente que estava lá e estava quebrando cabeça em fazer manchete. Ele me ensinou a forma direitinho, eu aprendi, tipo, em 2 minutos eu aprendi. Aí ele olhou pra mim e falou assim: caramba, certeza que você nunca jogou vôlei na vida? Falei: certeza, eu nunca joguei vôlei. E com isso eu fiquei empolgado. A princípio, o primeiro treino foi basicamente aprender a fazer esses fundamentos. Com isso, beleza, fui para casa, andei mais 3,5 km até em casa. Chegando lá, eu falei para minha mãe, falei: pô, mãe, gostei ali e tal, mas vamos ver no que vai dar. Segundo dia de treino, mesma coisa, andei 3,5 km. Para quem não sabe, 3,5 km a pé é basicamente 50 minutos andando. Imagina, 50 minutos andando, chegando lá ainda ia ter que treinar ainda. Mas enfim, ia na fé de Deus. Continuei, chegando lá já era já um processo mais evolutivo, a gente já tinha aprendido os fundamentos e aí a gente começou a fazer meio que um coletivo, sabe? Comecei a fazer o coletivo e a mesma coisa. Ele olhou para mim e falou: caramba, você tá aprendendo muito rápido. Ele estava abismado assim com a situação, porque tinha jovens que já tinham 8, 9 sessões de treinos e eu já estava fazendo o dobro que eles faziam. Aí ele falou: caramba, eu acho que você nasceu para jogar vôlei. Aí eu fiquei empolgado, falei: poxa, tô grandão na cena agora, né? Eu consegui me destacar entre vários jovens que estavam lá. Eu consegui me destacar simplesmente também porque eu tinha um condicionamento físico bom até e eu era bastante comprido, então facilitava bastante eu atacar, bloquear, eu não precisava saltar muito. E o que eu precisava me dedicar mais era fazer os fundamentos, que era toque, manchete e a passada de ataque. E eu já conseguia me destacar. E aí mais um final de treino. Fui para casa a pé novamente, mais 50 minutos a pé até em casa. Chegando lá, eu falei com minha mãe, falei: pô, mãe, tô me dedicando muito lá nos treinos, mas eu tô sentindo que tem muita gente que vai lá para se divertir, sabe? Para poder brincar, como se fosse o recreio, a hora do intervalo da escola, que todo mundo vai para a quadra bater bola lá, era praticamente isso. E eu queria evoluir, eu estava empolgado, eu falei: caramba, estou recebendo elogio, estou evoluindo bem, então vou me dedicar mais ainda. E eu fiquei chateado com isso, porque tinha muita gente que não se dedicava. E Ronaldo via que eu estava me dedicando e ele meio que fazia um castigo para a galera que não se dedicava, ficava brincando, chutava a bola. Ele falava: ó, oh, você chutou a bola ali, ó, 10 flexões. Aí a galera pagava 10 flexões. Aí eu ficava só de canto aqui, ó. Aí, ó, vai, bobo. Ficava só de canto. Mas aí chegou um ponto também que me desgastou muito essa questão de da galera não se dedicar, não levar o esporte a sério. E também eu tinha que ficar andando muito, era 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar, e eu conciliava estudos, conciliava tudo. Aí eu falei: pô, mãe, não tá dando porque a galera não tá empolgado, eu tenho que andar bastante e eu acho que eu vou parar.
Aí eu comecei aos poucos parando. Aí eu ia uma semana de treino, eu ia, outra semana eu já não ia. Aí o Ronaldo ficou meio que chateado porque eu não apareci. Aí lá vai Ronaldo de novo, batendo lá em casa e perguntando: por que você não tá indo e tal? Eu falei: poxa, eu tô andando bastante, eu não tenho bicicleta e também eu não sei o horário dos treinos. Eu inventei uma desculpa. Aí ele falou: eu vou te ajudar, vou te dar um celular. Ele me deu um celularzinho pequenininho, só para receber ligação. Ele me deu um celular e também conversou com o Felipe. O Felipe, ele morava perto da minha casa, ele ia para os treinos também, ele tinha moto, mas só que ele já tinha uma idade elevada, ele ia lá só para brincar, sabe? Se divertir, porque ele gostava de vôlei. E aí ele entrou em um acordo com o Ronaldo. O Ronaldo falou com ele. O Ronaldo falou: pô, Felipe, você só vai aparecer aqui no treino se você trazer o Cledenilson junto. Aí o Felipe, eu tinha uma relação boa com o Felipe. Ele, beleza. Aí toda vez que ele saía do trabalho, passava na frente de casa, batia na porta e falou: Cledenilson, daqui a pouco, 10 minutinhos eu tô passando aí, você arruma aí que a gente vai pro treino. O treino hoje é tal horário. Aí eu falei: beleza. Me arrumava, ficava lá no sofá esperando. Aí ele buzinava, aí eu abria a porta, era ele. Aí ele: bora? Eu falei: bora. Aí ele me dava carona. Aí chegou um ponto que, tipo, eu comecei a gostar mais ainda do voleibol, porque começou a evoluir a galera que não queria nada já começou a desistir, aí começou a ter mais jovens lá que realmente queria jogar vôlei. Aí eu falei: beleza, agora vai. Comecei a treinar, treinar, treinar. O Ronaldo me deu um combustível a mais, ele falou: pô, você tá evoluindo bem, e a gente tem um segundo grupo, que esse grupo é mais evoluído, mas só que é voleibol de quadra, porque a gente treinava na quadra de areia. Aí eu falei: pô, beleza, vou evoluir porque eu já estava estagnado ali, já não estava evoluindo mais, porque o grupo não me ajudava a crescer. Aí eu falei: pô, agora é minha hora, vou treinar mais um pouquinho aqui para poder ser promovido e ir para o vôlei de quadra. Treinei, 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 fui promovido. Aí foi uma das melhores notícias que eu recebi. Eu falei: agora é só decolar aqui, ó. Comecei, era pouco, os jovens que tinham lá, tinha uma mescla de jovens com jogadores mais experientes. Com isso, o nível já dava uma elevada. Comecei a treinar, treinava, pegava meu tênis da escola que eu usava para estudar e colocava ele na quadra para poder jogar vôlei. Saía escondido, minha mãe nem imaginava que eu colocava meu tênis para poder jogar vôlei. Eu colocava meu tênisinho na mochila ali, ela nem via e ó, pegava o caminho da roça para poder ir treinar. Chegando lá, treinando, treinando, treinando. Foi aí onde eu me apaixonei pelo voleibol de quadra. Eu falei: caramba, criei uma conexão com o voleibol de quadra. Eu falei: é esse esporte que eu quero, voleibol de quadra. Foi aí que eu me dediquei, me apaixonei por esse esporte e cheguei em casa todo felizão. Falei: mãe, conheci o voleibol de quadra pela primeira vez e eu gostei bastante. E eu quero ser um jogador de vôlei profissional. Vou treinar para isso. E eu fiquei esperando uma reação, tipo assim: pô, filho, que legal, você vai conseguir e tal. Mas ela ficou um pouco ainda até desconfiada, assim, ficou: ah, não sei. Sabe, ela não deu muita bola. Aí eu fiquei chateado, falei até para alguns da minha família. Falei assim: pô, quero ser jogador de vôlei e tal. Aí todo mundo meio que riu de mim assim, falou: ah, fica aí, bobo. Voleibol não vai dar futuro para ninguém não, não vai estudar não que você vai ver. Você vai, sei lá, trabalhar de segurança de shopping. A galera ficava zoando. Eu falei: ah, tá bom. Isso me deu um combustível a mais também. Eu fiquei: ah, eu vou mostrar para vocês se eu vou ou não vou chegar onde eu quero chegar. Eu continuei treinando, 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 mas chegou um ponto que o projeto acabou. Eu estava tão empolgado que o projeto acabou. O projeto simplesmente falou assim: ah, puf, acabou. Acabou a escolinha, acabou as peladas que tinha, acabou o voleibol de quadra. Eu fiquei sem chão. Falei: meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Aí, beleza. Toquei o barco e falei: ah, agora vou seguir no estudo. Isso já era 2017, meado de 2017.
Aí eu falei, pronto, agora eu vou ter que focar nos estudos. Continuei novamente, focados nos estudos. Eu já estava completando quase 18 anos de idade. Faltava uns 8 meses para eu completar 18 anos de idade. Foquei nos estudos. E aí surgiu duas pessoas que mudaram minha vida. Duas pessoas que eu agradeço até hoje ter aparecido na minha vida, que foi Márcio Sacramento e Gilson Soares. Esses dois fizeram um papel muito importante para poder me dar mais uma chance de correr atrás do meu sonho. Ele me fez um convite para poder fazer parte da escolinha dele, que se localizava lá em Salvador, chamada Escola Parque Vitória na época. Ele me fez esse convite e eu aceitei, mas eu expliquei todas as minhas situações, eu não trabalhava, minha mãe não tinha condições, e eu falei com ele, não tenho um dinheiro para poder comprar passagem para poder ir para Salvador, porque era bastante distante, era 90 quilômetros de distância do interior de Santo Antônio de Jesus até Salvador. Aí eu expliquei para ele, ele mesmo assim não se deixou abalar, continuou me ajudando, fazia rifa, sorteio de camisetas, camisas e me dava o dinheiro para eu poder comprar passagem. Aí eu ia numa sexta-feira, às vezes eu dormia na casa dele, dormia na casa de algum conhecido que ele tinha confiança lá e passava esse final de semana lá para disputar uma etapa de algum campeonato. Mas chegou um ponto que ele falou, pô, Cledenilson, não tô conseguindo te ajudar mais. Você não tem nenhum familiar que mora aqui perto para ficar mais fácil, pelo menos? Aí eu falei, tenho sim, meu pai mora na ilha de Vera Cruz, ilha de Taparica, Barra do Gil. E aí eu falei com ele, falei, pô, meu pai mora lá, mas eu tinha uma relação boa com meu pai até, que meus pais se separaram, eu com 9 anos de idade. Aí eu expliquei pra ele, falei, pô, vou conversar com minha mãe, porque eu não tinha nem 18 anos ainda, eu tava com 17 anos e meio. Aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, tenho mais uma chance para poder correr atrás do meu sonho, mas eu preciso da sua ajuda. Preciso que você pegue a transferência da escola para mim, que eu vou continuar estudando, mas eu vou me dedicar um pouco mais ao vôlei. Ela é um pouco receosa assim, mas mesmo assim ela deixou eu correr atrás do meu sonho, deixou eu voar. Ela pegou a transferência da escola, arrumei minhas coisas e avisei pro meu pai, falei, pai, tô indo morar aí, expliquei também para ele a situação. Fui morar com meu pai. Chegando lá, a prioridade que eu tinha era me matricular na escola, me matriculei e consegui estudar e jogar vôlei ao mesmo tempo. Tinha 6 meses para poder correr atrás do meu sonho. Falei, agora eu vou ter que gastar todas as minhas energias no vôlei. Foi aí que apareceram mais dois anjos, não só dois, mas como a família dele inteira apareceu na minha vida para poder me dar uma oportunidade também, né? E esses anjos se chamam Hudson Wokaman e Rosana. São mãe e filhos que abriram as portas da casa dele para poder me receber, porque não é qualquer um que faz isso, receber um estranho na sua casa, colocar dentro da sua casa, conviver com sua família, não é qualquer um que faz isso. E esses dois foi bastante importante na minha vida porque tinha época que eu não tinha condições de poder ficar indo para Salvador, voltando para a ilha, indo para Salvador, voltando para a ilha. Tinha época de campeonato que eles me deixavam dormir na casa deles uma semana, e não me cobravam nada. Eles simplesmente abriram as portas da casa deles como se fosse filho. E eu continuei me dedicando. Eu tinha 6 meses para correr atrás do meu sonho. Eu treinava. E o filho dela era levantador do nosso time. Aí eu fiz um laço com ele, me identifiquei bastante com ele também, com a família dele. Hoje ele é um irmão para mim,
Rosana é uma mãe para mim, uma segunda mãe para mim. E eu sou grato a eles se eles verem esse vídeo. Um grande beijo para vocês. Morrendo de saudade, a gente se fala bastante, mas eu não vou muito, não tenho muito tempo para poder ir na Bahia, mas sempre quando eu vou eu visito eles. Mas continuando, continuei treinando incansavelmente. Foi onde, quando estava perto de eu completar meus 18 anos, e Márcio falou comigo. Ele falou: pô, Cledenilson, a gente fez alguns vídeos seus, mandamos para Minas Gerais, para o Cruzeiro, para o Minas, para Campinas, para o SESI, para vários outros clubes de fora do estado, para poder ver como é que eles iriam reagir, se iam gostar da minha estatura, dos meus fundamentos. E com isso eu tive a notícia que todos me queriam assim para poder fazer parte da categoria de base. Aí a gente sentou para conversar sobre para qual destino que eu iria. A gente escolheu o Minas Tênis Clube, porque tem uma grande tradição, formadores de atletas aí, e foi aí que a gente teve essa escolha. E já era praticamente, eu tinha acabado de completar 18 anos, era meu último dia praticamente, de eu correr atrás do meu sonho, e eu recebi essa notícia, eu fiquei felizão. Aí beleza, a gente decidiu, vamos pro Minas. Assim que eu recebi essa notícia, eu liguei pra minha mãe. Falei: mãe, te falei que eu ia conseguir. Aí ela, sem entender nada, falou: o quê? O que aconteceu e tal? Eu falei: mãe, eu te falei, eu vou jogar vôlei em Minas Gerais. Vou jogar vôlei lá no Minas. É um clube tradicional de Minas Gerais. Lá é a cidade do voleibol, Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí ela ficou assim, um pouco desconfiada e meio que bateu na data certinha. Como eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, eu não iria poder ir sem um responsável. Aí eu tinha completado 18 anos, aí eu ia poder ir sozinho. Contei essa notícia para ela, falei: pô, já tenho minha passagem comprada e tal. Ela ficou feliz, ao mesmo tempo um pouco desconfiada assim, mas deu tudo certo. Foi aí que eu dei mais um pontapé inicial atrás do meu sonho. E eu já desembarcava em Belo Horizonte em 2017. Esse, galera, foi o pontapé inicial. É como eu falei no início, um dos 3 vídeos que eu vou soltar aqui. Então eu peço para você que ficou até o final aqui, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para você não perder os próximos episódios, galera, desse conteúdo que, sério, eu até me segurei um pouco aqui para não chorar. Mas é isso, galera. Até a próxima. Te encontro no próximo episódio, tá bom? Até mais.